Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vou falar hoje com vocês, finalizar a parte de micologia, que vou falar sobre o último reino em que contém fungos, né? Lembrando que o reino principal, o reino chamado fungo sensu stricto, eles apresentam 4 divisões importantes e um grupo incerto, né, que seria basicamente uma singularidade com divisões. Ele não é uma divisão pelo fato dos seus representantes não realizarem, não fazerem reprodução sexual. As 5 divisões que representam os fungos sensu stricto, que pertencem ao reino fungi, que tem maior número de espécies, maior diversidade, que apresentam os ciclos sexuais e assexuais, na sua grande maioria, e tem por característica o fato de ter uma parede celular com quitina, de terem hifas septadas ou não septadas, como o caso da divisão zigomicota, né? Então as divisões são quitridiomicota, divisão ascomicota, basidiomicota e as suas 3 classes, a divisão zigomicota e o grupo incerto dos fungos mitospóricos. Lembrando que a divisão quitridiomicota, ela também é chamada de blastocladiomicota, foi uma alteração recente. E agora a gente vai falar dos fungos que tem por característica esse esporo, né, que a gente viu que tem nomes e denominações diferentes. Esse esporo, ele é separado por diferentes... ele tem por característica o fato de ter um esporo flagelado e que esses fungos, os seus representantes, eles têm similaridades com algas heterocônticas. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Todo mundo está conseguindo ver? Está tudo certo? Beleza, Cleiane, obrigado. Então, esse reino, né, então, dependendo do autor, ele apresenta fungos com similaridades com algas heterocônticas. Lembrando que todos os fungos, nenhum fungo faz fotossíntese, e a alga é uma não planta, né, não é uma planta, porque pertence a um reino completamente diferente do reino metáfita, do reino plantae. Então, algas, essas algas, elas fazem fotossíntese, mesmo não sendo plantas. E hoje a gente vai falar exclusivamente desse último grupo e terminar essa odisseia que foi esse estudo de micologia e todas as estruturas, características que representavam esses fungos. Então, esses fungos pertencentes ao reino promista, agora, eles têm um corpo. Então, toda vez que eu falar talo, associo a mesma coisa que corpo. Talo vegetativo, a estrutura vegetativa, ele é um micélio, assim como a grande maioria dos representantes do reino fungi, e ele é diploide e ele não apresenta septo. Então, um micélio, ou um talo diploide, ou então um talo sem septo, ele também é chamado de cenocítico, ou hifa cenocítica, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Hifa cenocítica.
Então, é uma hifa que não tem cérebros. A parede celular desses fungos, ao contrário, né, por isso que eles foram expurgados. No passado, esses fungos eles pertenciam ao reino fúngico. Eles foram retirados do reino fúngico e colocados em outro reino, pelo fato de não possuírem quitina como componente da parede celular, e sim a celulose e glucanas, né? A reprodução assexual, ela origina, ela desemboca, ela produz o que a gente chama de zoósporos. Zoósporos porque eles são móveis, são fungos de um ambiente aquoso, eles são dependentes de água. Ah, professor, então quer dizer que no solo eu não vou encontrar esses fungos? Vai encontrar nesses solos que contenham um filme d'água. Então, é um fungo, através desse filme d'água sobre as partículas do solo, esse fungo vai nadar. Tamires? Conseguiu entrar, Tamires? Deu problema aqui. Agora sim. E a reprodução assexual, o esporo, que é o nome genérico que a gente dá para os fungos, os propágulos de reprodução dos fungos, ele pode ser um esporo sexual ou assexual. O assexual é chamado de zoósporo, e ele tem 2 flagelos para nadar. E o sexual é chamado de oósporo, que ao mesmo tempo que ele é uma estrutura que representa, que carrega uma diversidade dos gêneros desses fungos, eles também auxiliam, eles são mais robustos, eles têm uma parede celular que permite a sobrevivência desse fungo no solo. Os gêneros mais importantes pertencentes a esse reino são Pythium, e a característica desse Pythium é o fato de conter um esporângio, e esse esporângio ele tem um formato globoso. Phytophthora, que é um outro gênero, em que apresenta um esporângio que tem um formato limoniforme, parecendo similar a um limão galego. Existem doenças chamadas míldios, em que existem alguns gêneros importantes que pertencem a esse reino, que é o gênero Primia, gênero Peronospora, gênero Pseudoperonospora, o gênero Peronoscleróspora, Plasmópora, Scleróftora, todos nomes bem fáceis de serem pronunciados, né? Basidiófora, Scleróspora, são todos fungos em que são fungos agentes causais de doenças chamadas de míldios em plantas, em que eles têm essa característica de terem um esporângio, lembrando que o esporângio é uma estrutura que pode ter, né, como a gente falou aqui, diversas formas, de globosas a limoniformes, e no seu interior desse esporângio, essa massa plasmodial que fica no interior desse esporângio, ele se diferencia em alguns momentos, a temperatura ambiental, os fatores ambientais auxiliam nesse processo de diferenciação e formação de zoósporos. Então, o zoósporo está contido nos esporângios desses fungos, de gêneros que atacam raízes, que causam podridões, que ficam presentes em ambientes nos solos, em ambiente aquático. Eu posso usar uma isca, colocar um pedaço de uma batata dentro de uma trouxinha de gás e colocar em tanques d'água e fazer monitoramento. E esses fragmentos de vegetais, qualquer vegetal, batata, tomate não, batata, cenoura, vegetais que são mais rijos, eu posso colocar na terra e funcionar como uma isca. Deixo 24 horas de molho, depois eu corto em fatias os fragmentos da batata e esse fungo vai crescer, porque ele atrai, ele serve como um atrativo, uma isca para esse fungo. Então eu posso monitorar tanques de água, açudes que são utilizados, por exemplo, para irrigação, e saber se essa água está carregando esses fungos para dentro de locais, né, em que você tem agricultura irrigada. Além disso, existe o grupo das ferrugens brancas, né, e nós temos várias espécies que pertencem ao gênero Albulbum, e que também tem essa mesma dicotomia, essa mesma variação de estruturas de esporos assexuais zoósporos ou esporos sexuais chamados de oósporos, tá? Zoósporo, esporo assexual, oósporo,
esporo sexual. Aqui é uma lista de divisões pertencentes a esse reino. Então, tem vários fungos. Então, tem a divisão Criptófita, que são parasitas, divisão Aptófita, são os copolitoforídeos, os hifoquitriomicota, que são chamados pseudofungos, e dentro da divisão Ocrófita, que são pseudofungos, nós temos algas douradas, algas pardas, algas amarelas, né? Por isso que eu falei para vocês que são fungos que pertencem similaridades com algas heteropônicas, que são esses grupos aqui. E aí nós temos aqui, né, outra denominação que se relaciona com esses fungos aquáticos. Eles também são chamados popularmente de fungos aquáticos, fungos pertencentes ao reino promista e extramenópita. Então, se você ouvir o termo, por exemplo, oomicetus, está se referindo a essa divisão oomicota, são esses que são chamados de pseudofungos, pelo fato de terem esse micélio cenocítico, essa parede celular dessa hifa composta de celulose, e terem esse esporângio, essa estrutura parecendo um limão aqui, ó, ela no seu interior, ela se diferencia e forma um zoósporo. Esse aqui é um vídeo que eu coloquei nessa aula, em que ele está mostrando justamente, eu posso fazer isso artificialmente. Eu, professor, a minha tese de doutorado, eu trabalhei com esse gênero chamado Phytophthora. Eu sou um especialista, fiquei 4 anos da minha vida trabalhando com esse gênero. E esse vídeo aqui mostra o exato momento desse processo de liberação desse zoósporo flagelado que se movimenta. Basicamente, vocês vão observar a movimentação desse zoósporo. Então, aqui, ele no interior ainda, dentro, né, do esporângio, e aqui o exato momento, através da papila, ele vai sair, ele vai ser liberado, e isso aqui é uma foto de lupa, né, claro, mas em microscópio, às vezes as pessoas confundem com paramércio, né, com protozoários que também são unicelulares e se movem, né? E aqui, ó, o exato momento, aqui no vídeo está indicando, o exato momento que está havendo por uma outra, ele tem dois poros de saída, 2 papilas, e o exato momento em que o zoósporo está emergindo e saindo para o ambiente e nadar. Até o momento que ele encontra uma raiz de uma planta, ó, e agora ele foi embora. Encontra a raiz de uma planta e inicia o processo de infecção. Então, no momento que ele infecta a planta, ele deixa de ser móvel, de ter esse flagelo, de caminhar dentro do ambiente, e aí ele passa a desenvolver uma fase que a gente chama de hifálica, né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Essa hifa cenocítica, ele vai começar a se desenvolver, e no momento que ela se multiplica, ele se conecta com os tecidos do hospedeiro, e ele causa a morte da célula. Existem gêneros que é o contrário. Ao invés de pegar tecidos vivos, eles também pegam tecidos mortos e se alimentam desses tecidos mortos. Ó, novamente, o vídeo correndo, e aqui o exato momento do zoósporo sendo liberado. Além desses oomicetos, nós temos aqui a divisão labirintulomicota, né, que também é de um falso fungo. Então, todos os fungos pertencentes a esse reino, eles têm esse apelido de serem chamados de falsos fungos. A divisão sagenista, além das espécies Schizocladia e Schiensis, que têm importância biológica, né? Enfim, claro, a questão da importância é muito subjetiva, mas aqui já tem associações científicas e importância de grupos de gêneros pertencentes a essas divisões e esses gêneros que eu apresentei para vocês, pertencentes ao reino promista, fungos aquáticos. Então, aqui uma ilustração, uma iconografia, né, uma representação de estruturas reprodutivas sexuais e assexuais dos principais gêneros pertencentes a esse reino promista. O gênero Aphanomyces, aqui é o exato momento, né, dos 2 gametângios, né, o oogônio e o gametângio masculino, que se cruzam e vão formar o oósporo, né, o anterídeo, né, o gametângio masculino, o oogônio, o gametângio feminino. E aqui o zoósporo, com 2 flagelos, que a gente acabou de ver no vídeo, não deu para ver o flagelo, porque ele é muito pequeno, mas ele é móvel. E aqui a hifa, né? Lembrando que sempre essa hifa ela vai se diferenciar nessas bolsas que a gente chama de esporângio, e dentro desse esporângio vão conter esse zoósporo, né? Aqui, ó. Essas 2 fotos, elas estão associadas entre si.
Aqui é o oósporo, né? É uma célula que tem uma parede mais reforçada, é uma estrutura de sobrevivência, então isso vai acontecer para o gênero Aphanomyces. E assim sucessivamente, não só Aphanomyces, Pythium, Phytophthora, bulbo, todos os gêneros de fungos pertencentes ao reino cromista, eles têm esses esporângios, né? Que são as estruturas assexuais, esporângios formados de hifas cenocíticas, que originarão no seu interior os seus hósperos, completando o ciclo assexual. E aí, no momento que essas hifas que são desenvolvidas, elas são compatíveis, elas desenvolvem gametângios, elas iniciam um ciclo sexual. Geralmente, o ciclo sexual são nos períodos mais hostis, períodos mais frios, períodos em que o hospedeiro morre, os períodos de entre-safra, inicia o ambiente, estimula ao processo de reprodução sexual, a combinação do anterídeo, que é o gametângio masculino, com o ogônio, que é o gametângio feminino, formando o ósporo. E aí as diferenças entre os gêneros são esses formatos dessas estruturas reprodutivas. Olha aqui, ó, o gametângio, o que é mais frequente na natureza de você encontrar são as estruturas assexuais. O professor sempre vai encontrar, para poder identificar as espécies, as estruturas assexuais, tá? Assexuais, repetindo. Então, esse formato, a hifa que forma o esporangióforo, e no topo desses esporangióforos formarão os esporângios, e dentro dos seus esporângios os hóspedes. Então, essa morfologia desse esporangióforo que vocês vão encontrar, ó, por aqui vocês conseguem ver algumas sutis diferenças, em que vocês conseguem identificar cada um desses gêneros, o formato do esporângio, no caso de Pythium e Phytophthora, o formato do esporangióforo, no caso dos fungos causadores de míldios. Esses aqui são todos exemplares, Plasmópora, Brêmia, Peronóspora, Pseudoperonóspora, Escleróspora, Albulbo, né? São todos gêneros, esses aqui são embaixo gêneros de fungos causadores de míldios, e aqui de fungos albulbo, um gênero de um fungo causador de uma doença chamada ferrugem branca. Todos os míldios são parasitas obrigatórios, albulbo parasitas obrigatórios, e aí no caso de Aphanomyces, Phytophthora e Pythium, eles, além de parasitarem plantas, eles também podem usar como fonte de carbono células mortas, né, além de desencadearem a morte do tecido de um vegetal. Aqui, alguns gêneros, né, de fungos causadores de míldios, e aqui o formato do oósporo, né, que é uma célula um pouquinho mais reforçada, que é uma estrutura de sobrevivência. No período de inverno, confere uma sobrevivência dessa estrutura. O oósporo, ele germina, vai formar a hifa cenocítica, assim como o zoósporo, assim como o esporângio, assim como fragmentos do micélio, do esporangióforo, podem originar estruturas reprodutivas assexuais, que é o ciclo principal, o ciclo mais numeroso, aquele que produz maior quantidade de propágulos reprodutivos desses fungos pertencentes a esse reino. Então, aqui algumas representações da esporulação assexuada, aqui são as figuras de 1 a 9, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até, ó, tudo isso aqui são estruturas assexuais, formatos de esporângios, esporangióforos, processo de liberação de zoósporos, né? E aqui os seus gêneros, e aqui, né, de 10 a 12 são as estruturas 10, 11 e 12 são as estruturas sexuais, ó, o anterídeo cruzando com o ogônio para a formação do ósporo. Ó, na figura 12, o ósporo, que é essa parte de baixo, ele germinando e formando um esporângio, que é a estrutura assexual. Então, um dependente do outro, né? A fase sexual, a fase assexual, sendo dependente da fase sexual ou teleomórfica, tá? Aqui algumas fotos de microscopia óptica, num aumento de 40, o formato limoniforme, né? Então, lembrando que esse formato limoniforme é como se fosse uma bola que você achata, né? Que você empurra. Então, na verdade, tem um formato elíptico, se você for parar para pensar, esse esporângio desse fungo pertencente a esse gênero Phytophthora, que é muito importante. Em animais, já ouviram falar uma raça de animais pantaneiro? Pantaneiro, no Pantanal. O Pantanal tem muitas regiões alagadas,
mergulhar, né, em que ficam mergulhadas em água, e os animais, os cascos do cavalo, tem uma doença que dá, que é devido a esses dois gêneros, Phytophthora e Pythium, que, como ele anda e tem microferimentos próximo aos cascos, esse fungo, tanto os hóspedes, qualquer propágulo reprodutivo, ele pode infectar e causar podridões dos cascos, né, dessa parte dos pés dos cavalos, que podem causar doenças nesses animais. Eu vou ver se eu acho alguma reportagem para colocar para vocês observarem, além de inúmeras doenças em plantas provocadas por esses gêneros, que são extremamente importantes, e o estudo da micologia, ele iniciou através de uma espécie chamada Phytophthora infestans, e o cara que iniciou essa odisseia desses estudos e essas descrições das diferentes espécies desses fungos, ele trabalhou com esse gênero aqui, na verdade o gênero Phytophthora, mas uma espécie diferente, Phytophthora infestans. Provavelmente isso aqui é Phytophthora infestans, não lembro agora de cabeça, por causa da questão do pedicelo mais curto, enfim. Mas esse esporângio limoniforme é uma característica basal do gênero Phytophthora, e esse esporângio aqui, corado, né, com uma floxina, provavelmente, ele, de Pythium, é um pouco arredondado. Lembrando que no interior desse esporângio esférico, no interior desse esporângio limoniforme ou elíptico, ele vai se diferenciar. Ó, aqui não diferenciou. E aqui ele se diferencia em zoósporos móveis em ambientes aquáticos, e esses zoósporos podem infectar em diferentes hospedeiros, ou pode ter uma importância ecológica diferente, né, de ser um fungo benéfico, ou ser um fungo parasita de animal e plantas, né. Aqui o caso de uma hifa, né, uma hifa que se originou uma estrutura reprodutiva assexual, então isso aqui é chamado de esporângio, e aqui um esporângio de um fungo causador de míldio, que é o pseudoperonóspora, que é um pouquinho mais escuro. Ah, mas professor, eu não estou vendo zoósporo no interior desse esporângio. Então ele é minúsculo e ele precisa estar diferenciado. Então, existe um momento, uma data, uma hora, em que ocorre essa liberação, essa diferenciação dessa zona plasmodial no interior desses esporângios que vocês estão vendo, para a formação desse zoósporo flagelado, biflagelado. Lembrando daquele gênero, né, daquele reino, em que você tem um fungo que tem também zoósporos, mas só que só tem um único flagelo, que é a divisão blastopladiomicota ou chytridiomicota, que eu tinha explicado para vocês lá, foi a primeira divisão que a gente falou dentro do reino fúngico. Então, esses cromistas, ou fungos pertencentes ao reino Stramenópila, ele tem uma composição de micélio contendo celulose. Esse micélio, ele não tem septação, ele tem parede, que a parede é feita de celulose, né, que a gente acabou de falar, mas ele tem vários núcleos no seu interior dispersos no protoplasma. A nutrição dele é por absorção, e nós temos algumas famílias importantes, como a família Peronosporácea, que inclui esses parasitas obrigatórios que causam doenças chamadas de míldios, e aqui um gênero importante, a Plasmopora vitícola. Esses dias o professor estava dando uma aula e falando sobre o surgimento, né, das moléculas químicas para uso na agricultura. Então, a primeira molécula que surgiu foi o chamado herbicida. Sida é morte, então é uma substância química que mata plantas daninhas, né, plantas vegetais. E o segundo grupo de agrotóxico que surgiu no planeta foi um fungicida. E um fungicida, aí por que o professor está falando aqui, né? O fungicida que foi criado foi a cal da bordaleza, um fungicida à base de cal virgem misturado com sulfato de cobre. Se vocês observarem a uva, ela tem, até hoje é utilizado esse herbicida, o primeiro herbicida que foi criado na região de Bordeaux, por isso que é chamado de cal da bordaleza. E ele foi utilizado para controlar esse fungo aqui, ó, chamado Plasmopora vitícola. Então, aquela coloração azulada que você vê na uva é por causa desse primeiro fungicida que foi criado. Desde então, uma série de outros fungicidas foram criados. E você sabe qual é o terceiro produto químico e o terceiro grupo de agrotóxico que foi criado? Eu estou falando agrotóxico porque isso é um conceito do Ministério da Agricultura, existe uma portaria regulamentada em lei
que diz a forma como eu devo me dirigir com relação a essa nomenclatura desse produto químico aplicado para controlar pragas, doenças e plantas daninhas. E o terceiro grupo foi um inseticida, né? E era um inseticida para controlar o inseto da malária, né? O inseto transmissor da malária, e que ele foi muito eficaz. Pra vocês terem ideia, a pessoa que criou esse inseticida lá no passado, que era para combater, o nome do ingrediente ativo é o DDT, ele veio de origem de a pessoa que criou, esse produto era muito eficaz para controle desse inseto vetor. Mas qual que foi o grande gargalo, o grande problema do uso desse inseticida? Ele é extremamente persistente, extremamente tóxico, e quando a gente aplica um produto, a gente tem que pensar com relação ao alvo. E as cidades eram pulverizadas por aviões com esse DDT, e aí daí vem aquela história daquele livro da Rachel Carson, né? Por que o livro se chama Primavera Silenciosa? Porque as primaveras, elas tinham pássaros que cantavam. E aí, com o uso do DDT, ela faz, na verdade, o livro, ele é um compilado de várias publicações científicas. Ela era uma cientista. Ela não, em nenhum momento ela falava sobre o não uso do agrotóxico, mas sim a questão de você não aplicar a molécula direcionada ao alvo. Se a molécula fosse aplicada, se o homem tivesse criado uma forma de conseguir controlar o vetor da malária, que ele era muito eficaz, muito eficiente nesse quesito, talvez a molécula ainda persistisse por muito tempo o uso, que na verdade a grande questão, né? Até essa chegada dessa molécula para nós consumidores, essa chegada dessa molécula, essa meia-vida, né, ou essa vida que ela se mantém, assim como os vários tipos de poluentes produzidos pelo homem, que influenciam o nosso cotidiano, que influenciam a nossa vida. E a Primavera Silenciosa, ela surgiu de o terceiro produto químico criado, em 1800 e alguma coisa, 83, se não me engano, é um inseticida, que é o DDT, que era justamente por isso, que ela, na verdade, percebia que a molécula estava matando pássaros, devido a essa questão de não atingir o alvo, que é o grande problema. Então, se você parar para pensar, quando a gente fala sobre o uso, né, não estou fazendo apologia sobre o uso de agrotóxicos ou não, né? A grande questão é que a gente precisa entender o lado A e o lado B, né? Então, tudo se considera na vida que nós temos a nossa presunção, sempre falo isso para vocês, estou me repetindo, tudo se fala que a gente tem uma presunção de inocência, né? Então, a gente precisa sempre, por um julgamento, a gente precisa não julgar baseado, na minha opinião, mas sim julgar baseado em vários elementos, em vários vestígios, em vários indícios, com um embasamento técnico e não pura e simplesmente negar a existência de uma série de questões que elevaram a humanidade ao patamar que nós estamos hoje, que foi graças à ciência. Então, a ciência, ela nos elevou a um estágio de manutenção, de sobrevivência, de percepção sobre a vida fantástico. E, no mínimo, é uma ignorância, qualquer tipo de ideia negacionista, de não considerar os dois lados de uma história, né? Então, você vê uma mulher abraçada com seu marido, isso não quer dizer que seu marido esteja te traindo, né? Então, existem questões que você precisa entender e dialogar com relação aos dois aspectos que envolvem, né, o inocente e o culpado. Existe um abismo entre esses dois polos. Então, e o abismo que, metaforicamente falando, seria a questão da ciência para justamente desvendar em que olhar eu vou despejar. Mas voltando aqui ainda sobre essas características, né, a família albuginácea, elas causam também, são fungos parasitas obrigatórios, vocês com certeza já viram eles na natureza, eles produzem as doenças em plantas, chamadas de ferrugens brancas, ou falsas ferrugens, né, que são as doenças
provocadas por albulgo, várias espécies de albulgo, e albulgo bleach é a mais conhecida. A família Pithiaceae, são fungos pertencentes ao gênero Pythium e Phytophthora, e eles causam o que a gente chama de tombamentos. Em laranja existe uma doença chamada gomose, porque ele exuda goma, uma reação de resistência da planta de produzir algo parecendo uma borrachinha no caule, e é decorrente desse fungo. Então esse fungo ele seca a planta, ele vem pela raiz, pelo caule, ele provoca essas podridões de tecidos. Existem podridões de várias hortaliças, vocês com certeza já viram, existe uma podridão famosa, ou tanto da base quanto do ápice, de abóboras provocadas por Phytophthora, provocadas por Pythium. E a abóbora fica encostada no solo, o solo é uma fonte do inóculo do fungo, e o fungo vai causar esse apodrecimento do tecido. Aqui são alguns exemplos de estruturas dentro da família Peronosporaceae, em que cada estrutura reprodutiva, que na verdade essas ilustrações mostram diferentes esporangióforos, em que a gente identifica os gêneros, Phytophthora, Bremia, Peronospora, são gêneros de fungos pertencentes a essa família. Então, esses zoosporângios é essa estrutura aqui, eu vou caminhar, isso aqui, zoosporângio ou esporângio. Zoosporângio, porque está se referindo a uma estrutura que produz um esporângio que dá origem ao zoósporo. O zoo, porque ele está se referindo ao esporo que está aqui no interior dessas bolsas aqui, tá? Então, esses esporângios, quando eles são produzidos no ápice, terminais, isso aqui é terminal, no ápice, não tem árvore, a manga não produz o fruto lá no topo, sempre na parte mais externa. E aqui, então, esses são Plasmópora, Peronospora, Peronoplasmópora, Bremia, eles produzem esse esporângio no topo. E aqui a Phytophthora, eles são laterais, então eles são diferentes, igual o que a gente vê, o processo de formação de frutos da jabuticaba, né? Então a Phytophthora, ele tem essas não somente no ápice, mas também nas regiões laterais, eles produzem esses zoosporângios com os seus esporângios de formato elíptico. Para aqueles que têm esse esporângio terminal, eles podem ser ramificados dicotomicamente, 2 a 2, sempre, isso aqui é uma ramificação dicotômica, não sei, está meio difícil de enxergar. Então, aqui com extremidades infladas, né, então é isso aqui, ele é inflado no ápice, aonde o esporângio fica abrigado, que é o caso do gênero Bremia, e aqui com as extremidades simples, ele tem um elemento pontiagudo, um esterigma, onde o esporângio fica preso. Então, essa região, ele está diferenciando o posicionamento do esporângio no esporangióforo. Aqui é o caso de que, como ele é subdicotomicamente ramificado, ele se divide em dois, aqui em dois, mas ele não tem um padrão. Então, ele é chamado de subdicotomicamente ramificado ou esporangióforo. E aqui em formato de verticilos. Aqui tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, onde os esporângios ficam todos agregados, presos. Eles não ficam isolados, como ocorre para esses outros gêneros. E aí, quando você tem um esporângio que é ramificado e ele é verticilar, né? Então, os esporângios ficam sempre num ponto, num vértice, né? Lembra lá da geometria? O vértice é o encontro de duas linhas, né? E o encontro de duas retas, elas podem ter diferentes ângulos. E esse ângulo formado é o chamado de vértice. Então, nesse local onde ficam abrigados os esporângios, eles são formas de onde os esporângios ficam agregados. Então, são estruturas morfológicas essenciais e importantes para a identificação desses gêneros de fungos pertencentes a esse esquema. É uma tentativa de tentar explicar como as diferenças morfológicas de todas as estruturas assexuais. Todas essas 1, 2, 3, 4, 5 ilustrações que eu apresento de gêneros pertencentes a essa família são estruturas assexuais e as diferenças entre eles. Aqui eu apresento para vocês, né, o esporângio esférico do gênero Pythium, que causa tombamento. Aqui, de novo, a plasmópora, né, com os esporângios presos, né, verticilares,
E aqui, peronóspora, e o esporangióforo, o esporângio. E aqui com a região onde fica preso, o gênero Bremer, ele fica inflado, né, parecendo uma florzinha, com esses 4 tripézinhos, e o esporângio fica agregado. Igual, vocês já viram, às vezes, onde o fruto fica preso da laranja, ele tem algo muito parecido com isso aqui, só que isso aqui é microscópico, né? O albugo, eles têm essas células esporangiogênicas, né, que produzem esses esporângios todos em cadeia, ó. Eles ficam todos parecendo um colarzinho de pérolas. Então, sempre em cadeia, empilhado, e quando você faz um corte transversal, você vai ter essa conformação, tá? Aqui, o gênero escleróspora parece um buquê de flores, e no topo dele vocês têm os vários esporângios, e lembrando, quando eu falo esporângio, no seu interior eu tenho zoósporos, que são biflagelados. E aqui o gênero Phytophthora, que além de produzir esporângios terminais, eles também produzem esporângios laterais, como eu falei anteriormente. E para a gente poder falar sobre esse fungo, é importante que a gente entenda, esse fungo sempre se discute a respeito das diferenças de um fungo, de um falso fungo, que são os fungos pertencentes a esse reino, é o apelido, é uma forma mais popular de se dizer a respeito desse fungo, e ele pertence à divisão, né, ou filo, ou micota, e aqui os fungos verdadeiros que a gente já estudou, que são os fungos pertencentes ao reino fúngico. Então, quais as diferenças básicas que são extremamente importantes quando você vai fazer um mestrado, quando você vai estudar sobre esse fungo, micologia, provas sempre, eles colocam essa tabela que mostram essas diferenças entre esses dois grupos, né? Programas de pós-graduação ligadas à botânica, programas de pós-graduação ligados à fitopatologia, ligadas à micologia, né? Então, eu acho uma área da ciência espetacular. Se eu pudesse só estudar com micologia, ficar a vida inteira estudando isso, eu ia achar extremamente, assim, não ia ter nenhum desgaste com relação ao trabalho, porque eu acho, por tudo que eu já vivi, eu sou muito entusiasmado com a área de micologia, com a área dessa parte que representa a microbiologia que a gente está estudando na disciplina. Então, quando a gente fala dos cromistas, né, ou micota, cromista, tramenópila, é tudo a mesma coisa, né? Não, né, seriam formas de você denominar indivíduos que têm a mesma característica. Então, a fase somática dele é diploide, ou vegetativa é diploide, e aqui, no caso dos fungos verdadeiros, já falei isso para vocês, ou ele é haploide ou é dicariótico. A parede celular dos falsos fungos, que é esse reino que a gente está estudando, eles apresentam beta-1,3 ou beta-1,6 glucanase, enzima, e celulose, um polímero, né, de beta-1,3, beta-1,6 glucanase, e celulose, que é o componente da parede celular dos cromistas. E no caso dos fungos verdadeiros, as 4 divisões de um grupo incerto, né, dos fungos mitospóricos, eles têm a parede composta de quitina. Lembrando que, no caso das leveduras, Saccharomyces cerevisiae, eles têm a celulose, é uma exceção dentro do reino fúngico. A terceira característica que nós temos aqui é as mitocôndrias, né, que são organelas que são responsáveis pela formação de ATP, de energia, de respiração celular. E as mitocôndrias, elas apresentam cristas tubulares. E aqui, as cristas das mitocôndrias, elas são achatadas no caso dos fungos verdadeiros. Então, um elemento morfológico, um elemento da biologia celular que diferencia um fungo, um falso fungo, de um fungo verdadeiro. A quarta característica é com relação à organela do complexo de Golgi, que apresentam cisternas múltiplas e achatadas, né? E aqui, se ele tem várias cisternas, aqui eles apresentam, no caso dos fungos verdadeiros, uma única cisterna, tá? Aqui eu estou comparando 2 eucariotos, né? Então, estou comparando que todos os fungos que eu falei das 3 divisões, todos são eucariotos. Eles têm núcleo, né? Eles têm a região protoplasmática, tem membrana celular, né? E a parede celular com diferentes componentes. Então, eu estou comparando, todos têm complexo de Golgi, né, que é uma organela típica de eucarioto,
que é uma conversa que eu estou tendo com vocês completamente diferente quando eu falava lá no caso das bactérias no início da disciplina. É o segundo tópico que a gente tratou. A quinta característica que diferencia, né, um fungo, um falso fungo, é o sistema vapolar, né, tubular. Ele é móvel, conectado a grandes vacúolos, e aqui eles apresentam retículos, né, retículos endoplasmáticos tubulares, móveis com pequenos vacúolos, né, no interior da célula, né, ocupando esse interior tridimensional da célula fúngica. A síntese de lisina é via ácido diaminopimélico, que é a sexta característica dos falsos fungos, e aqui a síntese de lisina é via ácido aminoadípico, no caso dos fungos verdadeiros que a gente estudou. E, por fim, os meninos que estudam agronomia, vocês vão ver o caso dos triazóis, né? Então, aqui, os oomicetos, eles não têm síntese de esterol, e ele é sintetizado, que é um tipo de lipídio que a gente está falando, e ele é sintetizado como fucosterol, no caso dos oomicetos que a gente está falando aqui. E aqui, o tipo de esterol que é sintetizado, no caso dos fungos verdadeiros, é o esterol chamado ergosterol. Então, no passado, existe o grupo químico de fungicidas inibidores do ergosterol. Então, se é um fungicida inibidor do ergosterol, ele só vai matar fungos pertencentes ao reino fúngico, ou seja, a divisão ascomicota, basidiomicota, quitridiomicota, zigomicota e o grupo incerto dos fungos mitospóricos. Então, só mata. Então, se eu aplicar para tentar controlar um míldio da soja, controlar ferrugem branca das culturas, se eu tentar controlar podridões de Pittium Phytophthora, ele não vai afetar, porque ele não tem esse princípio, ele não sintetiza esse esterol chamado ergosterol. Então, isso tem uma conexão com quando a gente fala de proteção química de plantas, esse tipo de elemento celular desse fungo. Então, eu faço um link que é extremamente importante de vocês conhecerem essa característica. E eu faço um convite que depois quem se interessar de pesquisar mais sobre essa relação prática da síntese de ergosterol e a produção de moléculas para controle desses fungos. Aqui é um ciclo biológico que envolve uma fase sexual e uma fase assexual, né? Então, quando você tem uma cultura, esse fungo, essas hifas, elas se combinam entre si, e no momento que elas se combinam, elas formam um anterídeo, que é o gametângio masculino, em que ele joga para o interior os seus componentes, os seus cromossomos, através de ele penetra a parede celular do oogônio e vai, através da combinação química, a combinação genética, ele vai formar o oósporo. E no momento que ele formou esse oósporo, ele germina, formou essa hifa proliferando, ele vai originar o esporângio, né? Então, o oósporo, que é a fase sexual, e daqui para cá a estrutura assexual que inicia. E essa região no interior do esporângio, ele se diferencia em zoósporo, ele eclode, como eu mostrei naquele vídeo no interior da aula, e aqui vocês têm os zoósporos que são móveis. Então, esse esporângio ele pode voar pelo vento e cair sobre a folha, ou o zoósporo no interior da terra, do solo, ele pode encontrar, professor, mas o fungo tem olho, como que ele descobre a raiz? Existem metabólitos exudados que são sintetizados pela planta, no caso do solo, tá? Vejam bem, no caso do solo, que é um processo de reconhecimento bioquímico, né? Então, ele reconhece, ele perde o flagelo, existe um encistamento, que é a perda do flagelo, e ele volta a formar hifa. E aí ele invade essa planta e causa a morte dessa planta. No momento que ele invadiu, ele pode se reproduzir na planta, produzir estruturas reprodutivas como somente hifas, esporangióforos, esporângios, e esse esporângio disseminar pelo vento e causar infecção. E formar, se você tem um filme sobre a folha, a névoa é um elemento muito benéfico. Eu sempre costumo dizer isso, né, que os ciclos dos fungos, os fungos que penetram nas plantas, eles são muito favorecidos por períodos noturnos, em que você tem uma névoa, em que você tem um orvalho, e essa água sobre a superfície, à noite, é onde tudo acontece, onde o fungo consegue penetrar dentro do tecido. Os períodos mais quentes do dia, ele, na verdade, é desfavorecido. E são nos períodos
noturnos, os períodos em que vocês têm névoas ou condições climáticas favoráveis, eles desenvolvem hifas, esse esporângio pode desenvolver hifa, esse esporângio pode desenvolver zoósporo e pode penetrar o tecido da planta, tá bom? Fitóptera, esse é o ciclo biológico, o ciclo assexual de Fitóptera, e aqui o ciclo sexual. No período de safra, ele fica desenvolvendo várias, a gente chama de um ciclo secundário, né? Desenvolvendo várias vezes propágulos em grande quantidade, propágulos assexuais ou anamórficos, e nos períodos de entre-safra, né, para garantir a sobrevivência, né, se eu uso fungicida nessa planta, se eu uso plantas resistentes, eu eu faço uma pressão de seleção para que esses fungos iniciem um ciclo sexual, porque eles querem garantir a perpetuação da sua espécie, a sobrevivência da sua espécie. E para que essa espécie contenha maior quantidade de caracteres evolutivos que permitam uma soberania no ambiente, uma perpetuação da sua espécie, é preciso combinar geneticamente. E a reprodução sexual é uma forma disso acontecer. E o homem, então, ele pode influenciar esses processos de combinação genética, de geração de variabilidade entre os fungos. Tá? Então, aqui, de novo, o píncio, esporângios, né, eles se proliferando, o esporângio esférico proliferando, formando os zoósporos no seu interior, a cada, né, estrutura esférica aqui no seu interior é o zoósporo. Aqui, o exato momento da liberação do zoósporo pela papila. Eu tinha mostrado um vídeo para vocês, passei 2 vezes, mostrando o processo de liberação desse zoósporo. E era isso que eu tinha para falar com relação a esses fungos pertencentes ao reino promístico. Então, gastei mais ou menos 55 minutos para a gente poder falar desse grupo. E eu não vou perder tempo agora, eu vou começar já a falar sobre os fungos pertencentes, falar agora sobre um próximo tópico, que é a parte de virologia, que é agora a gente vai falar de um organismo acelular, né,